Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Religião dos Espíritos, lição 62, Ao Sol do Amor. Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões em que a escuridade aparentemente domina, o amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores, abalando a ordem pública, mas enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fulgirá no mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do suor ou na fonte das lágrimas. Podem surgir crianças problemas e jovens transviados de todos os matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á a escola por santuário da educação. Podem surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam em curso. Mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, destacar-se-á o Instituto Correcional por cidadela do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Podem surgir empreiteiros do ateísmo e do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais, mas enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo nas diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. É injustificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor sem mácula. Mães esquecidas na legenda do túmulo transformam-se em anjos invisíveis de renúncia, ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio, para que se restaurem no tálamo doméstico. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os às tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideais renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhes continuam as obras. Se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitres contra os aguilhões que te acicatam as horas, consciente de que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que se fazem complicados instrumentos de tua dor. A prova antecipa o resgate, a luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam,
porque a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles te cruza os passos, e erguer-te-á o ânimo aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. E diante desta belíssima lição, temos um vasto material de reflexão para ver como é que nós estamos nos conduzindo na vida. E que o Senhor da vida nos inspire e nos auxilie para que possamos seguir os passos de Jesus, fazendo a vontade do Pai. Abençoa o nosso companheiro Everton, que terá o estudo da noite de hoje, que ele possa ser envolvido e inspirado para que ele traga aquilo que nós necessitamos ouvir. Envolve também a nossa Tayana, que nos trará o estudo do Teu Evangelho, para que ela também possa ser envolvida no Teu amor, inspirada e intuída, para que possamos compreender as lições que ela nos trará. E que estejamos todos envolvidos neste amor do Pai, agradecendo a Ele pelo dom da vida e por aqui estarmos. E que seja, Senhor Jesus, em Teu nome, em nome de nossa Mãe Santíssima, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Primeira palavra nós sempre dirigimos ao Mestre Jesus, nosso guia e protetor, governador do plano espiritual, do planeta Terra. E agradeçamos aos nossos mentores espirituais que nos conduziram até essa casa abençoada, para que nós possamos trabalhar um pouco com esse Evangelho de Jesus, nosso mestre maior, nosso guia e modelo, como diz lá no livro do Espírito, né? E o assunto de hoje é sobre missão e ocupação dos espíritos, né? Em linhas gerais, nós sabemos que todos nós temos a nossa missão, certo? Seja Jesus o nosso guia e modelo, seja o mais humilde habitante aqui da Terra. Todos nós temos uma importância nessa engrenagem do universo que foi criado por Deus. Nós não sabemos quando nem como, né? É uma coisa muito complicada, muito complexo para o nosso entendimento, porque nós ainda vivemos num planeta de provas e de expiações, em que existe um atraso espiritual, certo? Porque nessa escala dos mundos, como disse Kardec, tem aqueles mundos atrasados, mundo de prova de expiações, o mundo de regeneração e assim por diante, até os mundos ditosos, os mundos felizes, né? E essas lições, a gente vendo assim a princípio de um modo geral. Depois nós vamos, à medida do possível, fazendo alguns exemplos mais daquele espírito que nós conhecemos, né? Porque existe uma noção geral, né? Aqueles espíritos missionários, aqueles espíritos superiores, que já vivem em mundos que eles nem precisam mais reencarnar, né? Eles já vivem aquela pureza do espírito propriamente dita. Nós ainda não alcançamos isso direito, né? Porque a nossa mente ainda não chega até lá. A gente tem a noção, é passado para nós uma noção vaga do que é isso, né? É como Kardec fala. Antigamente, a gente, quando não conhecia as leis da eletricidade, qualquer trovão no céu era motivo de crendice tola, né? Para a gente agora tola, e era motivo de castigo de Deus, essas coisas todas, né? À medida que nós fomos nos inteirando dessas leis da ciência, a gente já entende isso melhor, tá certo? Então, a gente vê assim as missões dos espíritos, de um modo geral. A gente tem aquela noção de outras religiões, que nós já também tivemos lá, e quando a gente não conhecia o espiritismo, qual era a noção que a gente tinha? Você é bonzinho, morreu,
vai para o paraíso, né? Aquela ociosidade, aquele lugar bonito, só ouvindo o anjo tocar flauta, tocar harpa, né? Morreu, você é ruim, vai para o inferno. Então essa noção errada que nós tínhamos, né, de outros segmentos religiosos, nos acompanhou durante muito tempo, até que a doutrina espírita veio e explicou, né? Porque naqueles países onde tem aqueles homem-bomba, né, eles têm a noção de que se eles morrerem daquela maneira, eles vão estar num paraíso com aquelas virgens, aquele negócio todo. Então, às vezes, as pessoas deturpam um pouco a nossa religião em função disso. Eu lembro que quando passou o filme Nosso Lar, o primeiro, mostrava, né, lá o André Luiz, Nosso Lar, naquele momento de lazer, aquela orquestra tocando, naquele jardim bonito, aquele chafariz, né, e tudo mais. Aí o pessoal aqui até fez uma sátira sobre isso, né? Eles falaram que aquilo não era o nosso lar, era o ócio lar, porque eles mostravam justamente aquela parte boa, né? E aí outros segmentos religiosos já começam a nos criticar, né? Mas, na realidade, nós sabemos que são as várias escalas do progresso espiritual, porque nós somos criados simples e ignorantes e vamos evoluindo, né, à medida do nosso merecimento, das nossas reencarnações, e um dia nós vamos chegar lá, né? É só pensar o seguinte: Deus criou tudo igual. Deus nos criou simples e ignorantes. Deus não criou Jesus, um missionário, um Messias, um crístico, não. Ele criou também simples e ignorantes. Só que o Cristo já evoluiu. Nós não temos muita noção dessa diferença, né? Mas nem podemos pensar muito nisso, senão a gente entra em parafuso. Que diz a ciência, o Kardec diz que nós temos que seguir a ciência, né? Que há 4 bilhões e 800 milhões de anos atrás o planeta Terra foi criado. Para a doutrina espírita, quem foi que construiu o nosso planeta? Foi Jesus Cristo. Aí você pensa, poxa, há 4 bilhões e outros 800 milhões de anos atrás, Jesus já era tão evoluído que já sabia fazer um planeta? Nós ainda não sabemos fazer uma ciclovia, que a maresia vai lá e derruba, né? Parece brincadeira, mas o negócio é sério. Então não vamos pensar muito nessa diferença, não. Vamos pensar o seguinte: Jesus falou assim: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, né? Por quê que ele falou isso? Porque ele já era um espírito, já estava naquele patamar, e nós não, nós estamos aqui no terra-terra. E esses espíritos, às vezes eles vêm à Terra em missão, encarnam até, né, para trabalhar numa missão qualquer, os espíritos mais superiores, e alguns ficam lá, são os anjos guardiões, né, os espíritos protetores nas diversas escalas do universo, né, o mundo de prova de expiação, o mundo de regeneração, o mundo feliz, o mundo ditoso, de acordo com aquela classificação que Kardec passa para nós. E, à medida do possível, nós vamos trazer um pouquinho aqui para o Terra-Terra para a gente entender melhor. Porque só falar em espírito crístico, em espírito messiânico, a gente não vai entender muito bem, até porque a gente não conhece muito bem aquela sistemática de lá. Mas nós sabemos que eles são emissários de Deus, assim como aqui no nosso plano. Como Jesus é o nosso governador, ele é aquele intermediário, né? E não existe essa ociosidade, como eles falam, né? Como alguns pensam. Até mesmo porque o próprio Jesus falou, né? Eu trabalho e o nosso Pai trabalha incessantemente. Ele continua trabalhando. E nós temos que trabalhar. Então não existe esse paraíso onde a gente vai para lá, não. Senão depois você chega lá e vê que não é nada daquilo, poxa, eu fui tão bonzinho na Terra para continuar trabalhando aqui, a gente fica decepcionado. Aí, tudo que eles falam é o seguinte: tudo que nós fazemos, vamos fazer com amor. Porque nós ainda estamos nesse nível aqui de terra a terra, mas nós vamos chegar a uma condição melhor. Mas trabalhemos com amor. Lá no meu centro, eu fui fazer um trabalho uma vez, que eu achei trabalhar com crianças especiais, né? Assim, eu não sou dessa área, eu fiquei meio assustado com aquilo. Aí escrevi para o plano espiritual. Eles falaram assim, ó, você vai até onde você pode ir. Tudo o que você fizer aqui, faça com amor, e o importante é que você tenha boa vontade. Se você não se adaptar, muda de setor. Eu estou lá há mais de 10 anos só nesse trabalho, né? Então, são essas coisas, você tem que ter boa vontade, certo? Então, nas diversas escalas,
nós vamos trabalhando no sentido de que nós temos essa consciência que quanto mais nós fizermos de melhor, mais nós vamos evoluir, né? Aí você pensa assim, eu gostaria de muito ser igual ao Chico Xavier. O Chico Xavier está em outro nível, né? Um espírito missionário. Nós aqui não temos essa condição ainda. Por quê? A condição fluídica, a capacidade do espírito e uma série de outras coisas, né? Nós ainda temos nossas ocupações naturais, a nossa família, nós ainda estamos presos à família, aquela família terrestre, carnal, né? Já esses espíritos não, eles estão, a família deles é mais universal. Tem uma passagem no Evangelho de Jesus que os discípulos chegam e falam, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora querendo falar com você. Aí ele fala, quem é meu pai, quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Vocês são meus irmãos, vocês são minha família. Aí o Kardec logo se antecipa ali e fala, olha, antes que os detratores falem que ele estava desmerecendo a própria mãe, não é nada disso. Jesus já estava ali pontificando a família universal, tá? Então ele diz que tudo que nós fazemos temos que fazer com amor, né? Isso é uma realidade. Porque dizem que aqui na Terra, o amor que mais se aproxima do amor divino é o amor de mãe. Eu não concordo muito com isso não, para mim é o amor de pai, mas não vamos brigar por causa disso, né? Não vamos brigar, até porque olhando a plateia assim é melhor mudar de assunto, né? Aí nós temos que o amor é que é a alavanca do mundo. Tudo que você faz com amor, você faz direito, você faz certo. Foi o que o plano espiritual falou para mim. Faça com amor. Se você não conseguir desempenhar bem a tarefa, muda de setor. Mas é isso que nós temos que fazer. Então, todos nós somos importantes nessa escala evolutiva, né? Aqui, por exemplo, aquela pessoa que limpa a escada lá embaixo, aquela pessoa que distribui papelzinho ali, ela é tão importante quanto o presidente da casa, como a Fátima, que dirige um setor aí, que me convidou para fazer esse trabalho aqui, certo? Todos nós somos importantes na obra da criação. Aí, é que nem uma orquestra, né? A orquestra tem aquele piano de cauda lá, todo bonito. E tem aquele triângulozinho que o camarada fica ali batendo, parece que nem sai som dali, né? Mas todos eles são importantes, porque a harmonia da orquestra, assim como a harmonia do universo, funciona nesse sentido, tá? Existe eles falam aqui também no capítulo de hoje, sobre aquele problema dos espíritos que foram ligados à arte, o espírito que foi ligado à arquitetura, se eles só ficam trabalhando nesse setor. Não, eles trabalham em várias atividades. Eles podem ter sido músico, engenheiro aqui na Terra, mas quando eles vão para outros planetas, eles podem exercer outras funções, certo? E aquilo que para a gente aqui na Terra é uma coisa maravilhosa, para ele lá é uma brincadeira de colegial, né? Que nós ainda não temos noção dessa diferença que nos separa. Então, todos nós somos importantes nisso, e diz os espíritos que das artes, a que mais nos aproxima do plano espiritual superior é a música. Nós tivemos exemplo com Mozart, Bach, Beethoven, né? Esses espíritos missionários que vieram através da música para nos trazer um pouco de evolução. O Mozart, por exemplo, ele vem de Júpiter, né? Que é um planeta muito mais evoluído que nós, e que lá eles tudo, até o correr do rio é música, é som que te agrada. Existe uma canção, uma música que lá a gente aprende isso na Gênesis, né? Bolero de Ravel. Bolero de Ravel é uma música feita por, não lembro o nome do autor. Peraí, Bolero de Ravel, Então, desculpa a nossa falha. Então, os entendidos nos ensinam o seguinte: é uma música que fica tarará, tarará, aí entra o instrumento. Tarará, tarará, não, o ritmo não é esse não, eu sou leigo no assunto. Tarará, tarará, aí entra outro instrumento. Tarará, tarará, aí vai entrando um instrumento. E vai assim por diante. E você coloca para tocar, ela começa baixinha, você não precisa mexer no som não. Daqui a pouco, no meio da canção, lá para o final, ela aumenta sozinha. Que à medida que eles vão colocando o instrumento, ela vai aumentando o próprio som. Entendeu? Então, agora,
E os entendidos em música dizem o seguinte, que se faltar um instrumento ali, essa sinfonia não se completa. Para vocês verem, né? Um trabalho todo elaborado, se o rapaz que ia tocar o triângulo faltar nesse dia, não vai ter bolero de Ravel. E assim por diante. Agora vamos dar um exemplo mais nosso, terra a terra. Vocês conhecem a história de São Francisco de Assis, né? São Francisco de Assis foi um espírito missionário, um homem rico, filho de um homem muito rico. Ele, a partir de um momento, ele recebeu o chamado de Deus, né, de Jesus, que quando a gente encarna aqui na Terra, a gente assume um monte de compromisso lá em cima. Aí quando chega aqui, aí começa a se deslumbrar com certas coisas, aí acaba se desviando. Mais tarde aí, vai até as 8h30, né? Mas um pouco mais para frente, eu vou falar vou explicar a vocês a história de Kardec e Napoleão, o nosso codificador, tá? É muito interessante falar disso. Aí a gente assume um monte de compromisso lá. Quando chega aqui, aí começa a se encantar com os encantos da terra, e muitos se desviam, né? Muitos têm que voltar depois para cumprir aquilo que ele não fez. Opa! É a tecnologia fogo, né? O homem já chegou à lua, mas a microfonia ainda não resolveram. Então, a gente vê justamente esse problema de assumir um compromisso lá em cima e chegar aqui, não. E São Francisco de Assis, eu vou falar São Francisco, nessa época ele ainda era Francisco de Assis, né? Mas depois ele foi canonizado. Eu estou falando do Espírito. E o Espírito, para nós, não precisa ter o nome de santo, né? Ele é Espírito superior, não é pela sua natureza. Então, São Francisco, ele, em um determinado momento, ele se revoltou contra aquilo, se despiu em praça pública e saiu pelos campos com os amigos dele para trabalhar justamente por quê? Pelos pobres. Olha só a missão que o homem tinha, um homem rico, acostumado com os prazeres da terra, né? Ele, de repente, foi trabalhar com isso, juntou lá Clara, Santa Clara, Bernardo, Giocondo, e foi em frente. E tanto que, inclusive na Igreja Católica, quando você fala é uma pobreza franciscana, é porque é uma pobreza pobre de maré desse mesmo, aquela pobreza. Por quê? Porque ele foi um homem que trabalhou pelos pobres, mesmo sendo um homem rico. E um determinado dia, São Francisco reuniu aquele jovem que ficava com ele no campo e voltou lá à aldeia onde eles moravam. As pessoas não estavam nem reconhecendo ele, jogavam lixo pela janela em cima deles, né? Aquele negócio todo. O Giocondo, ele olhou numa janela, tinha uma mulher com uma roupa que se usa até hoje em dia, né? Quando a mulher vai ao casamento com essa roupa, ela fica toda hora assim, tomara que caia. É isso mesmo? Tomara que caia. Então ela com uma roupa daquela, ela batendo a mata de pão, aquilo caiu. Ele quando olhou, ele se descompensou. Aí ele começou a chorar, Giocondo. Sentou na soleira, ele viu que ele fracassou, ele não era mais para estar voltado para essas coisas. Aí São Francisco observou, foi lá falar com ele. Aí ele, Giocondo, você não pode estar voltado para essas coisas. Aí ele começou a chorar, falou, meu amigo, eu queria tanto seguir o Mestre Jesus, o nosso Mestre, não sei o quê, mas aí entra o Espírito Superior, veja bem. São Francisco olhou a fraqueza dele, que o Espírito Superior ele não te julga, ele não te recrimina, ele potencializa aquilo que você tem de bom. Então ele falou assim, veja bem, Giocondo, você quer servir Jesus, nós aqui somos celibatários. Se todos os homens do mundo nos seguirem, como é que vai ficar aquela lição do mestre? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, é como a gente fala vulgarmente, cada um no seu quadrado. Eu não posso ser um Chico Xavier, mas eu posso ser o Evandro, e pode ser o João, a Maria. E nós fazemos um trabalho aqui no nosso centro, ou na nossa família, na nossa comunidade, e vai repercutir alguma coisa. Um dia nós vamos chegar lá, né? Então, São Francisco falou para ele, você cumpra seu papel na obra da criação. Você vai e tenha bastante filhos, tá? Case com a mulher e tenha bastante filhos. E Giocondo foi embora todo contente. Por quê? Porque São Francisco potencializou a fraqueza dele. Você não pode me seguir aqui, mas pode trabalhar para o mestre em outro setor. E só a guisa de curiosidade, vocês vão perguntar, e ele teve filho? Ele teve um filho com a primeira mulher, com a segunda ele vivou.
com a segunda ele não teve, e com a terceira ele teve só 5. E essa terceira mulher ainda ajudou a cuidar daquele órfão, que foi num espaço muito curto de tempo. Ele ficou viúvo várias vezes, né? Mas olha só, dizem que a fila lá em cima está grande, né? E precisa espírito, espíritos estão pedindo para reencarnar. Ele colaborou com isso aí. O que é que Jesus falou? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então você, para seguir Jesus, não precisa ficar ali com aquela, né? Ser um beato, ser um padre, nada disso. Você pode, na qualquer função que você exercer, desde que você trabalhe para o bem, trabalhe para o próximo, você está atendendo à vontade do Mestre, né? E quando ele fala aqui, os espíritos de ordem mais elevadas também trabalham. Aí o Kardec pergunta, esses espíritos ociosos? Existem aqueles espíritos ociosos, né? Não só aqui na Terra, encarnado, como no plano espiritual. Aí eles pensam que tudo é nosso lá naquela praça de André Luiz. E lá no nosso lá tem muito trabalho, eles não sabem disso. Então o que acontece? Esses espíritos, a espiritualidade, quando responde a Kardec, ele fala, eles vão evoluir, a lei de progresso, eles estão assim agora, mas depois eles estão aí como missionários. Isso é a lei do progresso. Se você pode até estacionar, mas retrogradar você não retrograda, mas você evolui. Então é assim que nós trabalhamos, né? E como eu falei a vocês, nós vamos dando vários exemplos mais terra a terra para a gente entender melhor isso. Porque nos planos superiores, os espíritos, quando eles não trabalham diretamente aqui conosco, eles exercem outras funções lá, né? Eles não ficam parados lá esperando a morte chegar, não, até que a morte para eles não existe, né? Para nós já não existe, a gente só tem um processo de transmutação, né? E para aqueles espíritos superiores, realmente isso não existe, eles não precisam nem mais reencarnar, eles já não precisam de um corpo de carne, eles já vivem a vida espiritual. E assim por diante. Aí o que Jesus falou? O Pai trabalha e eu trabalho incessantemente, né? Aí você vê assim, um momentinho. Quando Jesus esteve aqui na Terra, nós tínhamos lá naquela época do Império Romano, o romano sabia que o judeu esperava aquele Messias que viria lutar por ele, né? E o Império Romano, né, Pilatos, mandou alguém seguir Jesus. Aí foi lá o centurião Quirinius. Esse Quirinius seguiu Jesus, ele foi ao Sermão da Montanha, ele acompanhou Jesus, e ele passava para Pilatos, a missão dele era essa, seguir Jesus, ali no plano encarnado. E ele passava para Pilatos que esse homem não era nada desse guerreiro que eles estavam esperando ou temendo. Ele era um homem do bem, ele falava num Deus único, que para o romano naquela época era um absurdo, né? Eles eram politeístas. Ele fala de amor, de caridade, só fala de bondade, é um homem pacífico, não é esse o homem que vocês estão querendo, não. E foi passando isso para Pilatos, né? Por quê? Por que você vai lá no Evangelho e tem lá, quando Pilatos, na hora de julgar Jesus, ele falou, tu és rei, aí falou assim, meu reino não é desse mundo. Se o reino fosse desse mundo, meu exército acabaria com vocês. Aí o Pilatos fica assim, poxa, vocês, judeus, na Páscoa, querem libertar um preso. Tem Barrabás e tem Jesus. Eu não vejo nada nesse homem que possa incriminá-lo. Mas, se vocês querem condenar Jesus, eu lavo minhas mãos. Por quê? Porque Pilatos tinha essas informações do Quirinius. E quem era Quirinius? Era a encarnação de Kardec naquele tempo. Embora fosse um espírito com aquela carapaça de um soldado, um oficial da guarda romana, ele era um espírito de luz, certo? Ele era um espírito que já viria trabalhar por Jesus, né? E depois ele teve outras encarnações aqui na Terra. Antes de ser Hippolyte Léon Denisard Rivail, nosso conhecido Kardec, ele foi Jan Hus, na Tchecoslováquia do século XIV. E ele morreu na fogueira em nome de Jesus. Por quê? Ele combatia o poderio da Igreja Romana, ele foi condenado à fogueira, eles não queriam matá-lo porque sabia que ia dar uma revolução em função disso, e acabou dando, mas ele falou, não, se eu negar o que eu disse, eu estou negando o meu mestre, eu não vou negar Jesus, vocês têm que mudar
essa conduta de vocês. E aí ele morreu na fogueira, depois ele reencarna na França, em 1804, para fazer o trabalho da codificação. Porque quando Jesus falou o quê? Rogarei ao Pai, ele mandará o codificador que ficará convosco até o final dos tempos, porque a codificação não acabou com Kardec, não. E depois eu vou explicar por quê. Porque essa codificação continua, gente. Tem Divaldo, Bezerra de Menezes, André Luiz, agora Divaldo, né, há pouco tempo nós tivemos Chico Xavier, e dizem que Emmanuel, Joana vão reencarnar na Terra com alguns espíritos superiores para ajudar esse processo de transição do mundo de prova de expiações para regeneração, né? São espíritos realmente missionários, né? Que a gente conhece de outros carnavais, quer dizer, de outras encarnações. Então, esses espíritos, eles vêm à Terra nessas missões sublimes, outros com as missões mais simples. Aí o Emmanuel, por exemplo, a última encarnação dele na Terra foi como aquele padre Manuel da Nóbrega, que ajudou a catequizar os índios, né? Ajudou a tirar os índios daquela tirania do homem branco, vamos dizer assim. Ele e José de Anchieta foram os principais, eram chamados de... Eu esqueci o nome que eles eram chamados, não era catequista não era catequista. Jesuítas. Dá bom que eu tenho assessoria boa aqui. Aí, esses espíritos, eles têm as suas missões específicas. Alguns cumprem, outros não, como eu falei a vocês. E vocês vão ver mais tarde, quando eu falar de Kardec e Napoleão, que isso aí é muito importante, porque ele é o nosso codificador, e depois nós vamos ver que Jesus falou, vai ficar com vocês até o final dos seus tempos, porque a codificação não acabou com Kardec, porque lá em Obras Póstumas, o Espírito da Verdade fala para Kardec que ele teria que voltar à Terra para completar o trabalho dele. E que ele voltaria e trabalharia mais cedo dentro do Espiritismo. Nessa encarnação, última encarnação de Hipólite, ele começou a trabalhar já com 50 anos, né? Agora, até hoje, eu ainda não vi nenhum espírito aqui na Terra que pudesse dizer, pois é o Kardec. Mas isso também não importa para a gente. De repente, eles lá no plano espiritual superior já decidiram outra coisa e o Kardec não vai precisar voltar, né? Mas ele falou isso. Pode ser que ele não volte, mas os seus missionários vêm para cá, o Joana de Ângela, André Luiz, esses espíritos todos aí, Hermâncio do Foa, todos esses espíritos que trabalharam na codificação com Kardec, né? E outros vultos que nós conhecemos, eles vêm porque eles são mensageiros de Deus. Eles trabalham em outro nível, né? Não é muito no nosso nível terra-terra. E assim por diante. Então, existe um livro aí chamado Cartas e Crônicas, que eu recomendo que vocês leiam, tá? É do Irmão X, psicografado pelo Chico Xavier, tá? Esse livro é que conta a história de Napoleão e Kardec. E conta outras histórias também interessantíssimas, né? Para que a gente possa entender mais esse assunto de hoje. O que é uma missão, o que é a ocupação dos espíritos, né? Então, esses espíritos superiores, eles se ocupam com isso. Eu falei a vocês aqui de Chico Xavier. Ele fez aquilo que fez, nós aqui não poderíamos fazer o que ele fez nessa encarnação, não. Porque fluidicamente nós não temos esse preparo. Imagina um sujeito acordar de manhã cedo, aquele monte de gente para falar com ele. Quem viu o filme As Mães de Chico, né? Ele atendia aquelas mães desesperadas, querendo carta dos filhos, aquele negócio todo. Escreveu mais de 400 livros, deixou diversas mensagens e, de noite, ainda distribuía quentinha. Eu vou sair daqui hoje, vou para casa dormir, que eu já estou cansado. Vocês também. O Chico ia distribuir quentinha lá na periferia, né? Olha só, mas existe um detalhe também aí. O Divaldo conta que o Chico falou para ele que para ele desempenhar essa missão, dentre outras coisas, ele trabalhou com a espiritualidade superior o seguinte: canalizar a energia sexual dele, que é uma energia criadora, para que ele pudesse suportar tudo isso. Então, Chico Xavier, ele não teve uma família como a nossa. Ele não foi um homem comum, certo? Mas, vocês viram aquele filme da vida dele, Chico Xavier? O homem que fez aquele filme, ele é um ateu de carteirinha, certo? Então, ele foi questionado.
Por que que ele, um ateu de carteirinha, né? Se bem que todo ateu que eu conheço é ateu graças a Deus, né? Na hora do sufoco, ele, meu Deus. Ele fez um filme sobre um líder religioso. Aí ele falou, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A missão que esse homem teve aqui na Terra, um exemplo de vida que ele deu, o que ele representa para toda essa gente aí que lá no making-off, né, fica gravando no meio da cidade, fica aquele monte de peregrino ali atrás querendo acompanhar, né? Ele falou assim, o que ele representa para toda essa gente aí tem que ser contado, tem que ser divulgado. E quem vê o filme também vê uma coisa. Eles não fizeram um filme piegas, o Chico Xavier é um santo que resolvia tudo. Não, ele fez um Chico Xavier homem, né? E aquela passagem no avião, que ele ficou com medo do avião cair, ele começa a gritar, a chorar. O que Emmanuel falou para ele? Está com medo de quê? Eu quero morrer não. Então morra com dignidade. Se você morrer, qual o problema que tem? E o Emmanuel dá uma chamada no Chico, né? Imagina com a gente, quando a gente começa com as nossas lamúrias, né? Meu Deus, eu não merecia isso. Por que comigo? O que eu fiz a Deus? Ainda bota Deus no meio, né? Mas, você está resgatando alguma coisa do passado. Quando você leva suas pedradas, não reclama muito não, porque você está reclamando contra a justiça divina. Resiliência é a palavra-chave, né? Então, Chico Xavier, com todo aquele sofrimento que ele teve, ele desempenhou essa função de espírito missionário. E como eu falei a vocês, trazendo aqui no Terra a Terra, veja bem como é que as coisas acontecem. Vocês vão lá no livro de história, né? Aí tem um monte de assunto lá que fala isso, fala aquilo. Aí você vem na doutrina espírita, você encontra explicação para aquilo, certo? Por quê? Porque a doutrina espírita, ela segue desculpa a redundância, ela segue uma sequência lógica, certo? Aí você, poxa, mas espera aí, quando eu estava na escola eu aprendi isso. Aí você vê lá no livro dos médiuns, o Festim de Baltazar, né, que explica um fato histórico e que fala daquela mediunidade, que acho que é pictografia que chama, né? Aquele episódio que apareceu uma mão na parede, escreveu outras palavras, aí o pessoal vai falar assim, que negócio é esse? O leigo, né? Mas nós sabemos que aquilo ali é um trabalho da mediunidade. Mas está lá no livro de história, está lá no livro dos médiuns, né? E aí a gente vê a missão seguinte. Vocês já ouviram falar no livro Coração do Mundo, Pátria dos Evangelhos, muitos aí já leram, né? O nosso Ismael, que é o anjo guardião do Brasil, assim como Jesus governa o planeta Terra, ele governa o nosso país. E vários espíritos ali, Dom Pedro II, Fernão Dias Parlene, o próprio Tiradentes, eles trabalham junto a Ismael pela condução do Brasil, né? Vamos rezar por eles, que é para a gente melhorar um pouco, né? O Brasil está parece que está querendo sair do plumo, né? E estão dizendo, sem entrar em conotação política, hein? Mas é da humanidade mesmo, né? Porque se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós vamos ficar à deriva. Os espíritos já falaram isso. Por que Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho? Aí o mentor explica, não é que o Brasil vai ser uma potência universal, vai dominar o mundo, nada disso. É o Evangelho, é a evangelização, tá? Então lá nesse livro Brasil, Coração do Mundo, o Elio, que é tipo assim um assessor direto do Ismael, ele vai até Jesus no plano espiritual, mostra as terras aqui do Cruzeiro do Sul, que eles chamavam assim, a América do Sul, e pede a Jesus autorização para trazer o tronco do Evangelho de Jesus aqui para aquela parte do mundo ali, do globo terrestre. Nós conhecemos lá, né, nós estudamos os grandes descobrimentos, né? Os homens se aventuraram e vieram para cá. Então, o Jesus aceitou, né, e deu essa autorização a ele. A Ismael, né, como todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem sua missão, e já que ele deu essa boa ideia, o Elio falou assim, Elio, você reencarna na Terra agora para fazer um trabalho lá nesse sentido. Elio reencarna na Terra como infante Dom Henrique, fundador da Escola de Sagres, né? Quem sabe da história conhece o que Dom Henrique fez. O que Dom Henrique fez?
fundou a escola de Sagres, ensinou aquele pessoal a navegar, e com essas grandes navegações eles vieram parar aqui. Aí foi Colombo, Cabral, Pinzon, um monte, essa história que vocês já sabem, que vocês estudaram, né? Mas olha a correlatividade que tem com a nossa história propriamente dita, com o que está na codificação kardeciana e nos outros livros de Espírito. Lá em Portugal, existe um lugar chamado Fim do Mundo. Aí quando nós estivemos lá, o nosso guia ele era brasileiro, mas morava lá. Ele disse, hoje eu vou levar vocês no fim do mundo. Eu, pô, onde você vai, cara? Será que a gente volta hoje? É um lugar que tem lá em Portugal, bem alto, e lá embaixo você só via mar e o horizonte. Diz a lenda, lá de Portugal, que o primeiro rei Afonso Henriques, ele teve um encontro com Jesus, né, um desses desprendimentos aí que ele fala, e que Jesus fala para ele que ele teria que fundar as terras lusitanas e expandir o reino de Portugal para o mundo. Ele veio com essa missão, e segundo ele lá, existe um documento oficializado, reconhecido pelo Vaticano, existe uma bula papal em torno disso, isso também está no livro do Camões, os Lusíadas. Camões também fala alguma coisa sobre isso, tá? Aí ele falou assim, poxa, Portugal é um país pequenininho, do tamanho do Rio de Janeiro, imprensado entre a Europa e o mar. Você olha lá de cima, que ele chamava de fim do mundo por causa disso. Você só vê o mar e o horizonte, você não vê nada lá do outro mundo. E para aquele pessoal daquela época, além-mar era o fim do mundo. Eles acreditavam que se você se aventurasse por ali, ia cair no precipício, enfim, aquilo ali era o fim do mundo. Por isso que eles chamam o fim do mundo. E veja bem, quando Jesus falou para Dom Afonso que ele teria que expandir o reino de Portugal, não era para trás, era para frente, justamente para o fim do mundo. Aquilo ali que vocês desconhecem é para onde vocês vão. E aí a história vocês conhecem, né? Cabral veio parar aqui, dizem que foi uma calmaria, mas eu não acredito muito nisso não. Ele já veio atrás de Colombo e acabou aqui no Brasil e era a missão dele, vamos dizer assim. Porque uma calmaria não tira você lá da Europa para jogar um navio aqui para... Mas a história nos ensina assim, né? E essa missão dos espíritos, ela não é só individual, como é coletiva. Vocês vejam bem uma coisa. Nós hoje em dia temos a internet, né? O que está acontecendo lá na China, no Japão, a gente está sabendo aqui, agora, só ligar o computador, certo? E você já toma até alguma providência em função disso, não é isso? Só que eles estão um dia na frente, né? Já estão lá no dia 7, mas tudo bem, já estão acordando no dia 7, mas é problema do giro do planeta Terra. Antigamente não havia isso, quando acontecia uma coisa na Europa para chegar aqui, e vice-versa, demorava meses, né? Não tinha comunicação, não tinha radar, não tinha computador. Aí vocês vejam uma coisa, esses espíritos quando reencarnam na Terra, eles não precisam nem dessa comunicação. Reencarnou lá nos Estados Unidos, aqueles espíritos que fizeram a independência americana. Na Europa, na França de Kardec, a missão deles era democratizar aquele país que vivia numa tirania de reis, né, de burgueses, e para preparar o caminho para Kardec. Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira. Olha só, 3 movimentos, na mesma época da história da humanidade, eles não se comunicavam entre si, mas eles lutaram por liberdade, por democracia e problemas econômicos. Lá nos Estados Unidos foi o problema do imposto do chá, né? Que diz que o inglês toma chá todo dia às 5 da tarde, mas cobra imposto por isso. Na Europa, a Revolução Francesa foi em função daquela briga da burguesia contra o clero, a nobreza. Eles viviam lá no esplendor de Versalhes, o povo passando fome na rua, e aquela briga toda, também por problema econômico. Aqui no Brasil, a Inconfidência Mineira foi por quê? Uma luta por liberdade e uma luta para que acabasse com o tal do quinto dos infernos, né? Que era o quinto do ouro. Nós produzimos ouro em abundância e era tudo levado para a Europa e ainda pagavam imposto sobre aquilo. Então, olha só como é que os espíritos vêm reencarnando, cada um no seu quadrado, mas, né, não precisou nem dessa comunicação toda. E tudo isso preparou, lá na França de Kardec, os caminhos para Kardec, porque a Revolução Francesa foi baseada nos iluministas franceses, né, Richelieu, Voltaire, que para mim é o mais importante, que eles eram homens que já incutiam na gente essa ideia de liberdade.
Haja vista que hoje em dia a gente fala aqui, a declaração do direito dos homens, né? Quando você se vê seu direito atingido, não tem direito a isso, está lá na Constituição. A declaração dos direitos humanos, melhor dizendo. Essa declaração dos direitos humanos que nós temos hoje em dia, a nossa Constituição, por exemplo, quando fala lá no artigo 5º sobre esses direitos humanos, são 77 ou 79 incisos de um monte de direitos que nós temos e não sabemos que temos, mas está lá. E essa Declaração Universal dos Direitos Humanos é baseada lá na Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos dos Homens, que os iluministas fizeram. Então, olha só como é que tudo se encadeia, né? Então, tudo isso foi preparando os caminhos para Kardec, certo? E nós temos que ver que todo esse trabalho é importante para a harmonia universal. Dizem, né, que quando uma borboleta bate uma asa aqui, repercute até lá no Japão alguma coisa pelas correntes fluídicas, né? E que nós todos temos da nossa importância. Você, quando vê assim uma lagartixa no teto, não mata não. Porque a lagartixa, aquele bicho nojento, ela mata o mosquito. Ela ajuda. Então, tudo tem uma importância. Lembra que eu falei da orquestra? Na nossa mundo de encarnação e reencarnação, de missão e ocupações, existe isso também, né? De repente, aquele mosquito da dengue que ia te morder hoje à noite, a lagartixa já fez o trabalho dela ali, não é isso? A minhoca, aquele bicho nojento, mas ela ajuda a arar a terra, né? Vamos dizer assim, para que nós possamos produzir alimentos. Então, tudo tem importância, tudo tem importância. Aí, vamos voltar aqui para o nosso Terra, o nosso planeta Terra. Então, tudo isso é importante para a gente entender que nós também temos a nossa importância nessa engrenagem, né? Nós podemos não ser um piano de cauda, mas somos aquele triângulozinho da orquestra. E tudo isso tem importância. Porque vocês que trabalham aqui no centro de vocês, nós trabalhamos lá no Leão Denis, todo mundo trabalha. Não tem um mês de férias, tem lugar que tira férias, a gente não tem férias. O pessoal, poxa, o Leão Denis não para nem em janeiro, nem em dezembro. Não para não, gente. A gente continua. Carnaval tem encontro, e a gente estuda o dia inteiro, e já na quarta-feira de cinza já começa tudo normal. Então é assim que nós temos que trabalhar. E é assim que, graças a Deus, a doutrina espírita nos orientou. Senão, essa hora a gente poderia estar em casa vendo novela, vendo futebol. Isso não é pecado não, mas nós estaríamos lá quando podemos estar aqui, como viemos para cá no sábado e domingo estudar o encontro de carnaval, né? Aí eu falei para vocês do livro Cartas e Crônicas do Chico Xavier, do Irmão X, psicografado pelo Chico. Lá no capítulo 28, tem uma passagem que fala Kardec e Napoleão. Por que isso? Napoleão, melhor dizendo, ele veio ao mundo com a missão de abrir caminho para Kardec. Mas ele teve muito poder, muitas glórias, e aquilo subiu a cabeça dele. Aí você diz, Napoleão, ele falhou na sua missão de abrir caminho para Kardec, mas não falhou totalmente. Mas é que está o problema, né? Ele, com 20 anos, já era oficial da guarda francesa, foi cônsul, e depois se proclamou imperador. E ele dominou a Europa quase toda, né? Então, essa ambição de Napoleão talvez tenha desviado ele um pouco dessa missão dele de abrir caminho para Kardec, como eles falam aqui, tá? Porque, aquilo que eu falei, você se vislumbra com alguma coisa, e Emmanuel, ele fala num livro dele chamado Emmanuel, ele fala sobre isso. Ele fala assim, olha, vocês aí na Terra, espíritas, cuidado com o poder, não se misturem com o poder. Diferenciem sempre a religião do poder. Porque o que deu a derrocada da Igreja Católica foi justamente lá na Idade Média, eles se meterem com o poder. Existia aquela chamada teoria do poder divino, né? Diz que o Deus no céu e aqui na Terra eram as famílias imperiais, reais, que faziam, né,
que vieram aqui para mandar. E havia aquele conluio. Eu não estou criticando aqui a Igreja Católica, não. Estou narrando um fato que foi passado até pelo próprio Emmanuel. Então, ele fala isso, que é para nós aqui, espírita, não nos metermos com isso, tá bom? Porque naquela época, quando a comitiva da família real passava na rua, aquele povo ignorante ia para a beira da estrada para tentar tocar neles, que eles achavam que eles eram divinos, e que eles tocando neles, eles iam ficar curados. Tem até uma passagem no Evangelho de Jesus, que fala da mulher hemorroíça. Ela tinha um sangramento de mais de 12 anos, e não ficava curada, e ela falou, vou esperar Jesus passar aqui, se ao menos eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E aí Jesus passou, aquela multidão toda atrás dele, aí Jesus falou, tocar em mim. Aí, mestre, nessa multidão todo mundo toca no Senhor, como é que a gente vai saber? Não, saiu virtude de mim. Aí ele olhou a mulher lá na beira da calçada, né? Aí falou, a tua fé te curou. Então, baseado nessa passagem, esse pessoal ia lá e queria tocar nas vestes da família real, achando que eles eram divinos. Aí não iam ficar curados, sujavam o vestido da sinhazinha, ela se aborrecia com eles e eles não ficavam curados, porque eles não eram divinos, como eles falavam. Não é isso? Então, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Porque eu vou ler um pouco, né? Porque eu vou pedir até que quem não leu esse livro possa ler pelo menos capítulo 28, que é muito importante. Logo após o Brumário, 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, quer dizer, lá em cima, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Porque estava naquela transição, né? Acabava uma década, acabava um século, né? Ia sair do século XIX para o século XX. Não, do século XVIII para o século XX. Né? E era justamente ali preparando a vinda de Kardec. E eles falam aqui para Napoleão, eles advertem Napoleão sobre isso. Esse encontro nas esferas superiores se deu entre espíritos encarnados e desencarnados. Aí veio uma legião de espíritos, os Césares de Roma, Galileu, Sócrates, todos esses espíritos de luz que trabalham na espiritualidade pela harmonia do universo, que já estiveram encarnados na Terra, eles se reuniram nesse dia com uma pleiade de espíritos do plano encarnado, inclusive Napoleão, e fizeram esse trabalho de conscientização do próprio Napoleão. Porque a gente sabe que quando a gente dorme, o nosso espírito vai para o espaço, né? E a gente às vezes tem uns sonhos maravilhosos que a gente não quer nem acordar, por quê? Porque você atingiu essas esferas, tá? E nesse encontro, Napoleão é advertido sobre isso, ele ali como espírito encarnado, mas solto da carne, né? Ele participou dessa assembleia, foi ratificada para ele a missão dele, que ele teria que abrir caminho para Kardec, que era um espírito que estava ali já para reencarnar. E vocês vão ver aqui que Kardec, depois da reunião, ainda leva Napoleão no colo até o leito dele para que ele possa juntar o corpo de carne e seguir a vida dele. Aí vocês vejam bem uma coisa. Em maio de 1804, Napoleão é coroado imperador da França. Em 1804, em outubro, nasce Hippolyte Léon Denis Rivail, o nosso Kardec. Tá? Napoleão veio com essa missão. Tá? Aí eu falei para vocês, ele falhou, em alguma coisa ele falhou, por causa do poder. Mas, nem tudo ele falhou. Porque quando da coroação de Napoleão, houve um fato muito interessante. Naquela época, quando o rei era coroado, vinha toda aquela imprensa, né, como é hoje, né? Os monarcas de outros países iam até lá para assistir àquela coroação. Como hoje, né, tem a posse do presidente, não vem presidente de outros países para assistir à cerimônia, prestigiar. E tem a famosa passagem da faixa presidencial,
que é o símbolo do poder nosso, né? E vocês já viram, quando o presidente que ganha, ele é opositor do que perdeu, ele não vai na cerimônia, ele manda um representante. Por quê? Ele fica constrangido, de acordo com a nossa vaidade, nosso atraso, né? Ele não vê ali que ele está passando o poder para o presidente do Brasil, para o presidente dos Estados Unidos, e não para o seu inimigo. E ele não vai. Dificilmente um presidente que perdeu, a não ser se ele seja amigo daquele que ganhou, aí ele até vai. Então havia essa cerimônia. Tudo bem. Aí está lá toda a imprensa reunida, os reis, os duques, as duquesas, né? Toda aquela elite, né? E era costume o quê? O Papa coroar o rei. Por quê? A coroa, como a nossa faixa, ela é símbolo de poder. Então era aquele que detinha o poder divino estaria passando para o poder da terra. Então ele coroava o rei. Só que Napoleão deu uma de engraçadinho. Ele pegou a coroa e o Papa ali na frente dele, todo mundo respeitava o Papa, né? Ele pegou a coroa, se autocoroou e falou: eu sou imperador da França. Pegou a outra coroa e colocou na cabeça da Josefina, que era a imperatriz. Ainda falou: sou imperador, não falou: sou rei, não. Porque o rei, ele governa um país. O imperador já é mais abrangente, é o império. Ele vai mais além, né? O maior império que nós tivemos na Terra foi o Império Romano. Ele dominou o mundo quase todo daquela época. Mas por quê? O César, ele é o imperador. Então tem essa conotação aí que dá uma diferençazinha. E Napoleão fazendo isso, o que ele fez? Como dizem os jovens, ele deixou o Papa no vácuo, né? Imagina a vergonha que o Papa não passou ali com todo aquele poder dele, eu vou coroar o imperador, o rei, seja lá quem for, e ele... Então ele já estava ali separando a igreja do Estado. Tá? Isso aí foi muito importante para que Kardec desenvolvesse o trabalho dele. Porque veja bem, o sujeito reencarna aqui, no mundo de provas e expiações, vem com a teoria completamente absurda, que ele fala com os mortos, que ele se comunica com aqueles que chamam dos mortos, que é a mediunidade, as mesas girantes. Esse camarada é louco, né? Vão internar ele. Para eles isso era um absurdo, mas Kardec, ele sofreu muito com isso, né? Porque ele teve seus inimigos, e à medida que a doutrina ia prosperando, isso aumentava mais ainda. Eu não sei se vocês viram o filme da vida de Kardec, tem uma cena no final que ele vai falar com o imperador Napoleão, mas esse Napoleão é Napoleão III, não tem nada a ver com Napoleão Bonaparte. Ele era sobrinho de Napoleão. Ele deu um golpe de Estado lá também e se transformou em imperador. Aí o Kardec não é recebido. Kardec ficou furioso. Aí ele olha a porta entreaberta, tinham dois senhores lá, cardeais da igreja, com aquela paramentada toda. Então ele sentiu que eles estavam lá o quê? Pressionando o imperador para não receber Kardec. E Kardec se revoltou ali, mas aí o pai da irmã Dufour, né, o senhor Dufour, estava junto com ele, tirou ele dali, ó, vamos embora, não, você vai ser preso. Aí o Kardec sai dali revoltado. Por quê? Porque existia esse problema. A doutrina espírita estava crescendo, estava aumentando, né? E quando houve o Auto de Fé de Barcelona, que foram queimados aqueles livros lá na Praça de Barcelona, se não fosse isso, essa história do Napoleão, Revolução Francesa, esse clima mais ameno, Kardec também seria queimado junto lá com os livros. Eles não iam deixar só barato assim, não. Eles iam, Kardec também ia para a fogueira, como ele foi como Jean Rouge lá na Tchecoslováquia do século XIV, né? E tem uma coisa interessante, uma curiosidade. O cardeal de Barcelona, que presidiu essa queima dos livros, eles fizeram igual uma inquisição mesmo, como se fosse queimar uma pessoa. Fizeram aquele ritual, o Carrasco foi lá e queimou o livro. Esse cardeal, ele mais tarde reencarna no Brasil com a missão de trabalhar na religiosidade. Foi amigo do Chico Xavier, da dona Ivone Pereira, né? Ele queria até se converter ao espiritismo, mas o próprio Chico pediu que não. Fica aí, porque você, como espírita, você vai falar e eles vão te ouvir.
mas você, como padre, repercute melhor. Entendeu? Então, olha a missão que esse homem teve. Queimou os livros de Kardec lá, na Europa do século XIX, e veio reencarnar aqui no Brasil como um padre que trabalhou muito pelo Espiritismo. Então, assim, caminha a humanidade. Não vamos nos desesperar, não vamos ficar, que a natureza não dá salto, que um dia, para quem quer, vocês vão ter uma missão mais sublime do que ficar aqui no Rio de Janeiro com essa violência, 40 graus na sombra, não é isso? Mas nós pedimos isso, né? Então não vamos reclamar não. Mas um dia, quem sabe, a gente vai fazer um trabalho parecido com o do Chico Xavier, pelo menos parecido, né? Muito obrigado a todos, boa noite. Dando continuidade ao nosso trabalho, vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 10. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, substituem os órgãos materiais que lhes faltam para nos transmitirem as instruções, eis porque são dotados de faculdade para esse fim. Nestes tempos de renovação social, têm uma missão particular. São as árvores que devem dar o alimento espiritual aos seus irmãos. Eles foram multiplicados para que o alimento seja abundante. Encontram-se em toda parte, em todas as regiões, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, entre grandes e humildes, a fim de que não haja deserdados em parte alguma. E para provar aos homens que todos são chamados. Mas, se desviam do seu objetivo providencial, a faculdade preciosa que lhe é concedida, se a fazem servir a coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço de interesses mundanos, se em lugar de frutos salutares produzem maus frutos, se não querem torná-la proveitosa para os outros, se não tiram proveito dela para si mesmos, aperfeiçoando-se, então são como a figueira estéril. Deus irá lhes tirar um dom que se tornou inútil em suas mãos. A semente que não souberam fazer frutificar e deixará que se tornem presas dos maus espíritos. E assim, meus irmãos, passaremos agora ao momento do passe. As luzes serão apagadas. Os médios se posicionarão. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor e de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Refletindo sobre essa passagem do Evangelho, sobre a potência da fé que transporta montanhas, vemos como instrumentos úteis, nos vemos necessários. Precisamos colaborar na obra da criação, agindo, trabalhando de maneira benéfica, da melhor maneira que possamos, com todas as nossas forças. Dar frutos é espalhar esses frutos com palavras, com amor, com exemplo. Conforme Deus nos disse, por onde formos, com gestos, ações, pensamentos e principalmente com a modificação dos nossos sentimentos. Os chamados ao trabalho no bem precisam entender, devem entender que o proveito próprio que se tira desse bem é prejudicial. O médium, o intermediário de Deus,
está para o auxílio, está nessa caminhada para o próximo. Atuar honestamente, atuar em nome do amor, atuar com dedicação, é um chamado de Jesus. Que se lembrem, muito será cobrado a quem muito foi dado. E que possam ter em seus pensamentos, ter em seus sentimentos, essa ideia do dever cumprido, do exemplo de Jesus no seu dia a dia, do exemplo de Jesus em suas vidas, que possam transportar montanhas difíceis, que é a reforma do ser, e possam assim sair dessa crisálida melhor do que quando entraram aqui nessa vida. E agora que possamos manter a nossa vibração elevada, possamos manter o nosso sentimento em paz e harmonia para ouvirmos o plano espiritual. E diante de tudo aquilo que nos foi oferecido na noite de hoje, que nós possamos olhar para nós mesmos e ver aquilo que podemos fazer em prol da doutrina, em prol de nós mesmos, na luta contra o mal, para que o bem possa progredir, nos espelhando nos passos do nosso Mestre Jesus, que muito bem nos ensinou como deveríamos nos conduzir na vida. Mas todos nós somos espíritos imediatistas, queremos soluções para ontem, não queremos sofrer, não queremos ter dor, mas a dor faz parte deste planeta, para que nós possamos expurgar todo o mal que ainda existe em cada um de nós, para que possamos fazer brilhar a luz ao nosso redor, para que possamos contagiar aqueles que estão ao nosso entorno. Porque todos nós somos irmãos, fomos criados da mesma forma, temos que trabalhar pelo bem da humanidade, pelos indiferentes, por aqueles que sofrem. Ah, meus irmãos, quantas lágrimas temos que enxugar, quanto bem a realizar. E o Pai espera que nós nos esforcemos para cumprirmos a nossa parte na obra da criação. E a doutrina, ela vai clareando a nossa mente, vai nos mostrando o caminho que devemos seguir. Então estejamos atentos. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelo nosso país. Vamos orar pela humanidade para que nós possamos contribuir com o saneamento no mundo. E assim, meus irmãos, que tenhamos a certeza que está tudo no lugar certo, nada está fora da vontade e do desejo do Pai. E temos que valorizar a vida e aproveitar da melhor forma possível, nos amando mutuamente, como Jesus nos ensinou. E que a paz, a doce e serena paz desse Mestre, possa ser derramada sobre todos vós no dia de hoje. E que Deus possa fortalecer a cada um, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E assim, agradecidos estamos por mais esse dia de estudo, de trabalho, pela chuva de bênçãos, cura, bem-estar, por cada uma ação que foi executada nessa casa na noite de hoje. Obrigada, Senhor, por termos conseguido chegar. Que possamos levar conosco todos os ensinamentos, toda essa vibração de paz, de tranquilidade, de cura, bem-estar. Seja conosco, Senhor, durante essa semana, seja com cada um que não pôde estar,
Proteja e ampare, Senhor, as famílias, o nosso estado, o nosso país e essa nossa casa bendita, que possa ter força para continuar todos os seus trabalhos. Que seja sempre em nome da nossa espiritualidade querida, nossos amigos espirituais, nossos patronos, em nome de Jesus, querido e amado Mestre, e acima de tudo em nome de Deus, que terminando essa prece, damos por encerrada a reunião da noite de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.